Pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Pimentel, professor de Direito Penal aqui do Faro, e a finalidade deste vídeo é a gente bater um papo sobre as questões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso de escrevente realizado no último domingo, de último outubro, né, de 2021, ok? Tivemos uma prova de direito penal muito problemática mesmo, tá? O examinador não foi feliz na elaboração dessas questões. E eu digo que pelo menos 3 recursos eles já despontam aí possíveis. E quando eu falo em possibilidade de recurso, pessoal, não é jogando a fumaça que fatalmente a questão vai ser anulada, tá? É realmente vislumbrar o vício da questão e apontar a possibilidade, em razão desse vício, do recurso. Se o recurso será exitoso ou não, aí já é outro problema, tá? Eu não garanto isso, né? Até porque o examinador precisa ser convencido de que aquela questão tem algum tipo de violação, tá bom? Então, vamos rapidamente já ao rol de questões, né, do caderno de questões que eu recebi. Parece que esse caderno de questões se refere à prova 1, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse aqui é um plus, tá? Vamos lá. Questão, caderno de provas, questão 1, 25, tá? Questão 25 é onde começa a prova de direito penal. E já temos aqui uma questão bem problemática, tá? Por quê? Vamos lá. O proprietário do veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito, em formulário, notificação de multa da autoridade de trânsito, em tese pratica o quê? Pessoal, o examinador aqui já dava para ver de antemão que ele queria, sim, a falsidade ideológica, crime previsto no artigo 299 do Código Penal, que na modalidade insere declaração falsa, né, ou diversa da que deveria ser escrita, tá? Mas essa conduta do proprietário do veículo tem algumas nuances. Por quê? Porque, pessoal, quem conhece aí os formulários de indicação de condutor, no momento, de condutor que infringiu as normas de trânsito, sabe que esse formulário deve ser assinado, tá? Então, é uma indicação que não se resume a colocar os dados do motorista. É uma indicação que você precisa da firma daquele motorista que está ali colocando o seu nome. Então, se eu sou José e Pedro levanta a mão e fala o seguinte: fui eu que cometi a infração, ele vai ter que colocar seus dados ali e assinar como Pedro. Salvo engano, até com reconhecimento de firma, tá? Mas isso não é importante porque a gente vai conversar aqui. E vocês vão entender muito bem por quê. Porque nos meus cursos de resolução de questões, eu tive a felicidade de abordar a temática, o problema, o caso concreto. Eu até brinco, né? Falo, olha, eu não sou examinador da VUNESP, tá? Não trabalho na VUNESP, porque o caso que eu passei em aula foi semelhante, muito parecido, tá? Vamos lá. Aqui para o nosso PowerPoint, tá? Aqui, não, apresentação, aqui. Eu vou tirar a telinha para o lado, para vocês entenderem o que a gente está conversando, tá? Olha essa alternativa C, eu fiz, né? É um excerto de uma questão, tá? É excerto de uma questão. Espera aí, vamos voltar lá, falha nossa. Pessoal, acompanha comigo aqui. Item C. Sobre o crime de falsidade ideológica, assinar a alternativa correta. Eu já adianto para vocês que o item C está correto, tá? Está correto. Comete o sanção, ele, motorista, que, visando atribuir a outrem os pontos por violação às normas de trânsito, que em verdade ele mesmo cometera, declara falsamente à autoridade de trânsito que o motorista era outra pessoa. Até aqui, pessoal, é o nosso problema lá da VUNESP, né? É o problema que a gente tinha, que o examinador da VUNESP cobrou. Só que o que eu botei no final aí? Seu primo, que, por sua vez, anula e assina o documento. Pessoal, aqui
assim, verdadeiramente uma falsidade ideológica. Sabe por quê? Porque a falsidade aqui é da informação. Inclusive, aquela pessoa indicada, ela concordou e assinou. Veja bem, muito se fala por aí que a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica é a possibilidade de, na falsidade material, falsificação de documento, nós verificarmos essa falsidade através de perícia. Ou seja, aquela falsidade pode ser identificada pelo perito criminal, que vai comparar, por exemplo, assinaturas falsificadas, assinatura falsificada e a original, e vai apontar ali a discrepância entre a falsa e a verdadeira. Aqui na falsidade ideológica, a falsidade não é detectável por essa perícia, porque a pessoa que informou os dados é a pessoa que deveria, sim, preencher aquele documento e assinar aquele documento. No nosso caso aqui, nós temos que o primo de sanção, ele consentiu no fornecimento de seus dados, apontou-se como motorista e assinou. Aqui, tranquilamente, a falsidade ideológica, tá? Agora, vamos para a alternativa D, que é uma nuance. Uma nuance possível dentro do espectro apresentado pelo problema. No entanto, o problema ele não conseguiu concluir que tipo, né, de falsidade se cometeu ali. Vamos lá. Agora eu arrumei minha caneta aqui, que estava de cabeça para baixo. Vamos lá. Aqui, marca texto. Pratica-o, ou seja, o crime, né, de falsidade ideológica, quem tem por objetivo se ver livre da atribuição de pontuação negativa por infração de trânsito cometida. Até aí é o nosso camarada do problema. E, para tanto, declara no documento pertinente que o infrator foi seu irmão. Tranquilo, estamos no problema. Falsificando a sua assinatura. Neste caso, pessoal, não temos falsidade ideológica. Aqui, o crime é de falsificação de documento. Pessoal, documento, ele tem uma conceituação de algo produzido por alguém identificado, ok? Produzido por alguém identificado, certo? Na sua fabricação, porque o documento, pessoal, só termina, neste caso, ele só é documento depois de preenchido e assinado. Aí sim temos documento. Antes disso, não temos documento. Se você for entregar sem assinatura lá no órgão de trânsito, eles vão dizer que falta assinatura. Ok? Então, não temos um documento produzido. Na falsidade ideológica, teríamos que ter também uma assinatura. E vocês entendem, então, aqui que o problema, vamos voltar lá, nosso problema, ele disse o seguinte, que o fulano aqui, ó, o proprietário do veículo, indicou falsamente, mas essa indicação foi assinada por quem? Pela pessoa que ele indicou ou pelo próprio falsário que falsificou a assinatura. É por isso, pessoal, que também aqui, ó, falsificação de documento particular, porque produzido por um particular, né, também estaria correta, tá? Então, a D correta e a E correta. Portanto, a questão aí tem duas respostas corretas, tá? Então, não havendo a possibilidade de ter duas respostas corretas, temos aí a questão nula, tá bom? É uma nuance que o examinador ele não se preocupou, mas deveria fazê-lo, tá bom? Faz toda a diferença para a gente responder se é falsidade ideológica ou a falsidade material, beleza? Vamos prosseguir. Pessoal, a 26, eu confesso a vocês que ela tem problemas, no entanto, eu acho difícil aqui o provimento do recurso, se não quase impossível, tá? Vamos conversar com ela sobre os trechos de falsificação do 294.
A resposta correta é o seguinte, ó, tipo misto alternativo. Concordo. O tipo misto alternativo, vamos lá no 294. 294. É o tipo penal, tá? O crime previsto no artigo de lei, aqui 294, que prevê diversas condutas possíveis. Então, a conduta de fabricar é crime, tá? Adquirir é crime. Adquirir é obter, né? Seja de modo oneroso, gratuito, tá? Fornecer é crime. Possuir é crime e guardar também é crime. O tipo misto alternativo, pessoal, ele serve muito para aquelas situações onde o sujeito ele comete várias condutas. Então, por exemplo, aqui na nossa tela, ele adquire, tá? E ele guarda. Supondo, então, que nosso problema aqui, ele adquire e guarda o documento em seguida. Ele vai responder por 2 crimes de petrechos de falsificação? Não. Porque ele é tipo misto alternativo, ele diz ou um ou outro. No caso aqui, seria a guarda absorvendo a conduta anterior, que seria impunível. Tá? Tranquilo? Resposta correta. Mas qual que é o problema? Vamos lá. Qual que é o problema dessa questão? Tá? O problema é dizer o seguinte, ó. Aqui. É crime material. É crime material, tá? É crime material, também tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas o grande problema aqui é dizer o seguinte, afirmar que é crime instantâneo, tá? Este é o grande problema. Você afirmar que o 294 é instantâneo é mentira? Não completa mentira. É falso? Não. É verdadeiro? Em sua consideração absoluta? Também não. Por quê, pessoal? Como o tipo misto alternativo tem várias condutas, algumas delas são instantâneas, outras são permanentes. O crime instantâneo, pessoal, é aquele que se consuma de imediato, se consuma com a realização da conduta, tá? A conduta, sendo crime material, havendo resultado, está consumado. O crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo. O tempo ele corre do ponto A ao ponto B em maior ou menor distância, ok? E a infração penal continua ocorrendo. O resultado danoso milita junto com a conduta, restando ao agente cessar aquela conduta quando bem lhe convier. Então, este é o crime permanente. Vamos pensar na extorsão mediante sequestro. O sujeito arrebata a vítima, mantém em cativeiro. Mantendo ela em cativeiro, ele está protraindo sua conduta no tempo, tá? E, então, realizando crime permanente. Voltando ao 294, o que ocorre, pessoal? O que acontece? A gente tem condutas aqui que são instantâneas, outras permanentes, tá? Por exemplo, adquirir. Né? Adquirir. Quem compra um petrecho de falsificação, por exemplo, ele está realizando uma conduta instantânea. Ok? Tranquilo. Quem guarda, por outro lado, está realizando o quê? Uma conduta permanente. Porque a guarda significa colocar o objeto em determinado local para ficar ali, né, à sua disposição, mais ou menos remota, mas à sua disposição. Tá bom? Então, a gente vê que não é instantâneo e não é permanente. Ou é instantâneo e é permanente também. Tá bom? Eu prefiro dizer que é instantâneo e é permanente, tá? Então, então, a se dizer que ele é instantâneo, é permanente, é. Esse é o problema da questão, tá bom? Mas, como eu disse, né? Difícil a anulação, tá, pessoal? Vamos lá prosseguir para a 27, né? É tranquila, não tem problemas, tá? Essa aí, porque você está usando documento falso, é uso documento falso.
E o uso do documento falso, pessoal, a gente fala que só o uso daquele documento que, né, de alguma forma, se refere à falsificação de documento, tá, pessoal? Mas como o tipo penal diz, ele se refere a todas as condutas previstas no 297 e a 302, todos os crimes previstos nesses tipos penais, do 297 ao 302. E o que é que a gente tem aqui? Ó? Falsidade de atestado médico. Né? Se eu usar o atestado médico falso, por exemplo, eu vou incorrer no 304, que traz ali no seu caput o 302. Tranquilo? Isso aí sem problema, né? Sem problema. Vamos lá para 28. É uma questão que tem problema, e é um problema muito sutil, mas eu acredito que esse problema ele vicia a alternativa correta, porque ela não está correta, totalmente afirmativa. É a menos errada, com certeza. E aqui, pessoal, vamos lá. Caio, tendo conhecimento que possui contra si um mandado de prisão, ou seja, ele é procurado pela justiça, ao ser parado em blitz policial, apresenta ao policial carteira de habilitação de Tício, amigo que estava no carro, e consentiu com a apresentação de seu documento. A respeito da situação hipotética, assinar a alternativa correta. Pessoal, aqui o Caio, ele usou documento verdadeiro para se identificar, tá? Usou documento verdadeiro, tá? E Tício, o que ele fez? Ele usou como próprio documento de identificação alheio? Não, Tício não fez isso. Não foi a conduta de Tício. Vamos lá para o 308. O 308, ele esclarece muito bem o que eu quero dizer. Olha a primeira conduta aqui. Usar como próprio qualquer de documento de identidade alheia. Essa aqui foi a conduta de Caio, tá? Tá? Pessoal, qual foi a conduta de Tício? Foi usar como próprio documento alheio? Não. A conduta de Tício está, sim, presente no 308. Então, a indicação do artigo 308 é correta, só que o examinador indicou conduta errada, porque a conduta de Tício é essa aqui, ó, ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza. Olha só o que Tício fez aqui, ó. O Tício, ele consentiu com a apresentação de seu documento, pessoal. O Tício, então, ele cedeu o documento a Caio. O Tício, não é verdade, ele não usou como próprio documento de identificação alheia. Não foi essa a conduta de Tício. A conduta de Tício foi ceder o documento. Conduta separada, muito claramente, no 308. Porque o 308, lá no começo, diz usar. Na segunda parte, diz ceder. Pessoal, o examinador disse aqui na letra A que Caio e Tício praticaram o 308, correto, aí apontaram a conduta dos dois, usar como próprio documento alheio. E não é verdade. O Tício aqui, ele praticou a segunda figura, tá? A segunda figura do 308. E poderia levar aqui, com certeza, o aluno a erro, né? O aluno, então, olha, o Tício não usou, realmente ele não usou, ele cedeu. É uma afirmativa errada. Eu não consigo conceber que o examinador, apontando apenas o artigo e depois a conduta, né, de forma errônea, ele de alguma forma tenha acertado. Não. É a menos errada, tá, pessoal? As outras estão completamente erradas. Mas essa aqui tem um defeito de apontar a conduta errônea de Tício, tá? Então, questão recorrível e anulável, tá? Com certeza. Pessoal, a 29 é o 311A, tá? É o Tício lá no concurso público, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos falar sobre a 30? A 30, ela aponta como a correta a D, né? Dar causa de improbidade administrativa imputando a alguém ato ímprobo. Com certeza, é esse aqui o crime de denunciação caluniosa e é a alternativa correta. O defeito dessa questão, pessoal, é bem simples. Eu acho assim que se o examinador não anular, vai ficar uma situação muito chata, sabe? Porque é o seguinte, ele cobrou aqui crime, tá? Crime não previsto no edital, pessoal. O professor, quando vai preparar o aluno para determinado concurso, ele olha o edital e vê o que é cobrado. O que não é cobrado, ele tira de lado e não vai ensinar. Assim eu fiz com meus alunos. Eu não ensinei favorecimento pessoal porque não caía.
Mas ele cobrou aqui, na alternativa C desse caderno de provas, o crime de favorecimento pessoal. Eu vi professor falando que, por não ser a questão correta, né, por não ser a alternativa correta, não teve prejuízo. Pessoal, desculpa, você apontar uma alternativa em determinado problema é você querendo induzir o candidato a assinalar aquela alternativa. Se essa alternativa C estivesse ausente, retirem mentalmente daí dessa questão alternativa C. Então, a questão só com três alternativas, A, B e D. Vocês não achariam que ficaria um pouco mais fácil? Pelo menos o chute. As suas chances, elas aumentariam de 25% para 33,33333. Com certeza, matematicamente é isso. Ok? Então, pessoal, não é porque não era a alternativa correta que deixa de viciar, tá? Estar viciada essa questão, ok? Porque levou o aluno que não estudou favorecimento pessoal, que nunca viu, que não é bacharel em direito, a uma situação toda nova, ok? Impossibilitando, então, ele, que não estudou, de ao menos julgar se aquela afirmativa está certa ou errada, porque ele não estudou. Pessoal, e ora, veja bem, o aluno ele é obrigado a estudar o conteúdo do edital. Ele não é obrigado a saber discriminadamente o que o edital cobra ou não cobra. É dizer o seguinte, questão 31, o edital cobra os crimes de homicídio, roubo, favorecimento pessoal, favorecimento real ou corrupção passiva. Não, né, pessoal? Não é esse o sentido de cobrança a respeito do que contém o edital. Então, o aluno, pessoal, não se atentou a isso. Desculpa. Essa alternativa, aqui no meio de outras, que são, sim, abordadas pelo edital, torna a questão nula, tá? Sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Tá bom, pessoal? Pessoal, então são essas três, tá? A número 25, a 28... 25 não, né? Vamos ver de novo aqui. Isso, a 25, tá? A 26 um pouco menos, a 28 e a 30. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá bom? Eu, mais uma vez, repito, tem professor dizendo aí que não cabe recurso e falando que isso é fumaça. E eu não estou aqui para vender fumaça, tá? Eu estou aqui para conversar sobre direito. E justifiquei aqui, de forma exauriente, os motivos pelos quais entendo que essas questões estão erradas. Tá bom? Um grande abraço e boa sorte. Tchau.